Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouco aqui, explicar a resolução número 4, de 17 de dezembro de 2018, quando se institui a BNCC, como etapa final da educação básica, nos termos do artigo 35 da LDB. Então eu vou explicar um pouco aqui para vocês sobre essa aprovação. E que, sempre em regime de colaboração, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União também, com a União, e vai estabelecer, a BNCC, as competências e diretrizes do ensino básico que vão nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, vai ter a base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Por uma parte diversificada, como foi falado na Resolução 3, sempre formado pelas disciplinas da formação básica e dos itinerários formativos. E, então, também de acordo aqui com o artigo 26A, a LDB, definiu a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E em seu primeiro parágrafo 1º, determina que o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Então, precisa ter também um conteúdo programático que contemple, na base o artigo 35 da LDB, define que o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades, então, de 1 a 4 tópicos, então tocado nessas finalidades. A primeira, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, então essa questão da progressão do conhecimento, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para que ele seja capaz de aprender, de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, pela formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E o 4, a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Então, aquela formação técnica, científica, que é contemplado também lá na resolução número 3. Então, a base ela vai definir os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Aquilo já foi tocado, as 4 grandes áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Até guardei para mim que a gente pode até comparar com a questão das áreas de conhecimento do Enem, porém não tem aquela questão de códigos, E ciências humanas e sociais aplicadas, as áreas do conhecimento da base. Deverá estar harmonizada. A parte diversificada. Deverá estar harmonizada a base, a ser analisada, articulada. A base nacional comum curricular ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.
considerando o artigo 36 da LDB, na redação dada pela Lei nº 13.415 de 2017, define que o currículo do ensino médio seja composto pela base e por itinerários formativos, né, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a diferentes arranjos curriculares, né? Eu já estou repetindo. Conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, aquelas 4 grandes áreas, mais a formação técnica e profissional. Tem aqui a questão da meta 7 do PNE, da estratégia 7.1, que fixa que se deve estabelecer e implantar, mediante a pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional dos currículos com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Sim, com base no parecer do CNE-CP, né, de número 15 de 2017, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas as respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, a partir do Conselho Nacional de Educação, pelos debates, né, então, embates, em diversas reuniões, que foi estabelecido aí a BNCC, que foi apresentado, discutido em 2017. Isso. Vou pular. Tem que as instituições educacionais da sociedade civil e as organizações governamentais, né, precisam responder por ações, enquanto órgão, né, o CNE, responder por ações de monitoramento contínuo e avaliação periódica da execução das metas do PNE. Tá, e também analisar e propor políticas públicas para o asseguramento, a implementação das estratégias e cumprimento das metas. Então, a formação básica é composta por competências e habilidades, a gente já está ciente, né, os professores que estão atuando, que a gente precisa colocar lá as habilidades, né, no planejamento. Adotarem seus currículos com as formas de organização e com as propostas de progressão que julgarem pertinentes ao seu contexto. Atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC do ensino médio. O documento tem caráter normativo, né, e que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como o direito das crianças, dos jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar, e orientam, né, a parecer da CNE, né, sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes regulares. Aqui das disposições gerais, vai ser falado um pouco das questões das aprendizagens essenciais, né, que compõem o processo formativo, que é o direito pleno do desenvolvimento da pessoa, cidadania e qualificação para trabalho, né, dos educandos. E aqui tem a expressão, né, eu tinha falado do documento número 3, né, que competências e habilidades é equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem. Está presente na lei do Plano Nacional de Educação. Então, direitos e objetivos de aprendizagem é equivalente a competências e habilidades. Sobre as competências gerais, né, expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Então, temos aí vários tópicos aqui, de 1 a 10. Então, eu destaquei alguns aqui, mas destaquei quase todo na redação. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital,
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar, né, para a construção da sociedade justa, democrática e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual, né, trabalhar com investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, até porque o aluno ele precisa ser protagonista do conhecimento, ter essa autonomia também de trabalho, né, a escola, o aluno também nessa questão de construir o próprio conhecimento. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, né? Relacionado às linguagens, também as ciências humanas tem também inclusão, né? Quando a gente fala de interdisciplinaridade, também pode estar trabalhando isso. Utilizar diferentes linguagens, né? Verbal, oral ou visual motora como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, trabalhar essas diferentes linguagens para essa questão expressiva, foi falado no documento número 3, que é usar a língua portuguesa para comunicação, interação, mas aqui as linguagens, né, para difundir, partilhar informações, experiências e também produzir outros sentidos, né, a partir dessa compreensão das linguagens. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Tá? E depois difundir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria. Isso daqui foi destacado no documento 3. Aí eu não sublinhei aqui. Valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, né? Porque cada um tem uma história aí de vida, uma vivência cultural diferente. E aí também temos os valores aqui inclusos para o projeto de vida, né, do aluno, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, né? Fazer escolhas alinhadas a tudo isso. Direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável, local, regional e global, né? A questão de argumentação, né, para trabalhar com essas temáticas. Conhecer, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. A competência socioemocional está sendo trabalhado nas escolas, está começando, né? Essa questão socioemocional. Exercer a empatia, o diálogo e resolução de conflitos e a cooperação. Então, o acolhimento nas escolas, após pandemia não, no retorno presencial, muitas escolas adotaram essa questão do acolhimento, né, dos alunos, né, que é uma forma de valorizar o estudante, teve dia do estudante, e também trabalhar essa questão da identidade do aluno, né, e também evitar a prática do bullying. E agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Agora o capítulo 2 do planejamento e organização. A BNCC é referência nacional, então ela vai ser aplicada em todo o território nacional, nos sistemas federal, estadual, distrital e municipal, redes escolares públicas e privadas, tá? Independente aí. E também cada escola também vai construir e revisar seus currículos de curso do ensino médio para construírem isso, né? A BNCC do ensino médio deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos,
e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, a escola vai também articular isso, né, questão pedagógica, vai ser discutido, né, para revisão dos currículos. É isso. A implementação da BNCC ensino médio deve superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo, balizando a qualidade da educação ofertada. Então, agora, capítulo 3, na página 5, da proposta pedagógica e do currículo. Então, precisa ter essa efetiva participação dos docentes, definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas, nos termos dos artigos 12 e 13 da LDB. Deixa eu ver, anotei aqui. Então, temos aqui a adequação dessas proposições da BNCC do ensino médio à realidade local e dos estudantes, tendo em vista contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificar as estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares, decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares, selecionar, estou pulando um pouco aqui, tá, pessoal? Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e conteúdos complementares. Então, o aluno que tiver com dificuldade nesse ritmo escolar, a escola precisa ter as estratégias, aplicar metodologias que sejam diversificadas. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. Aqui, a avaliação formativa, né, que é o processual do aluno, né, para levar em conta os contextos e condições de aprendizagem, selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Aprender e aprender, que já foi falado. Criar e disponibilizar materiais de orientação para professores, né? Então, formação docente contínua, com aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem. Também manter esses processos contínuos de aprendizagem dos professores, dos educadores. Os currículos devem incluir a abordagem transversal, que tem a ver com as temáticas transversais, que já foi falado no documento da resolução, né, número 3, da CNE-SEB, respeito e valorização do idoso, os direitos da criança e dos adolescentes, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos e a educação digital, bem como o tratamento adequado da temática sobre diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no interculturalismo e no respeito do caráter pluriétnico e plurilingüe da sociedade brasileira. Também adequar também a questão das pedagogias e saberes nos cursos das escolas indígenas e quilombolas. As instituições ou redes escolares devem intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. Capítulo 4, da BNCC do ensino médio. Estou na página 6, gente. Deixa eu ver aqui. Isso, página 6. Então, as áreas de conhecimento que a gente já sabe: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, eu vou destacar, acho que eu só sublinhei a minha área, a de linguagens, mas tem as outras também. Eu vou falar um pouco de linguagens, tá?
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diferentes mídias, né, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Então, aí, temáticas que respeitam a diversidade, pluralidade de ideias e posições, que vão trabalhar com os princípios e valores assentados na democracia, igualdade, direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combate de preconceitos. Trabalhar as diferentes linguagens, né, para exercer a autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, isso aqui eu acho bem importante, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva do educando, né, para ele trabalhar, né, de forma criativa, crítica, ética, solidária, né, que falta um pouco ainda nas escolas, assim, por parte dos estudantes, né. Precisa haver a colaboração, né, de todos aí para reduzir assim prática de bullying, enfim. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, né? Apreciar esteticamente, né, as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando as suas características locais, regionais, nacionais e globais. Mobilizar conhecimento sobre as linguagens artísticas e dar significado, reconstruir produções autorais individuais e coletivas. Protagonismo é falado aqui de novo. E também práticas de linguagem no universo digital, que vai contribuir, né, para o educando produzir sentidos, se engajar, né, práticas autorais coletivas. Muitos professores, depois que voltaram presencial, estão trabalhando sim com digital bastante. E aqui o foco principal do documento, dos dois documentos, né, da resolução CNE-SEB número 3 e essa daqui do número 4, que é o aprender a aprender. Bom, os conceitos matemáticos eu falei no outro documento, mas tem a ver com analisar problemas sociais, relacionar com a outra área, né? Matemática e suas tecnologias vai relacionar com as ciências da natureza, humanas ou sociais, trabalhar questões socioeconômicas e tecnológicas, assim, olhando por cima dessa outra área. É isso, observar aqui, ó, analisar, né, com base na análise de problemas sociais, ou como situações de saúde, sustentabilidade, além dos relacionados às implicações da tecnologia no mundo do trabalho. Conceitos, né, representações matemáticas, algébrica, geométrica, estatística, computacional, as propriedades matemáticas, eu vou pular um pouquinho. Ciências da natureza, essa relação, deixa eu ver aqui, é do homem com a dinâmica, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Comunicar suas descobertas, conclusões a públicos variados. E também utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Matéria e energia, ações individuais, para propor ações individuais e coletivas, tá? Que melhorem essa questão da vida em âmbito local, regional e global.
Ciências humanas e sociais aplicadas. Pelo que eu estou vendo aqui, vai trabalhar a questão social, ambiental, cultural, formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, né? Questão geopolítica, econômica dos estados-nações, a produção de capital, relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas. A questão, né, dos direitos humanos, trabalhei na minha área 5, a temática. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência. E a mesma coisa que é falado também no documento da BNCC, com essa questão do alinhado, né, às ciências humanas e sociais aplicadas, né, com um projeto de vida do aluno, o exercício da cidadania, o seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Pode parecer bobo, mas às vezes cai esses princípios, né? E é importante. Liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Bom, isso é para visar o pleno desenvolvimento dos estudantes, de acordo com as competências e habilidades de cada área. A conclusão da BNCC, a implementação, na verdade, da BNCC deve estar concluída até o início do ano letivo de 2020. Adequação dos currículos para a completa implementação no ano de 2022. Então, ano que vem é a completa implementação da BNCC do ensino médio. E o máximo de 4 anos devem estar... as matrizes de referência das avaliações e dos exames em larga escala relativas ao ensino médio devem ser alinhadas à BNCC ensino médio no prazo máximo de 4 anos. No prazo máximo de 4 anos, a partir da publicação desta. Né? Então, 2018 a 2022 é isso. Né? Então, a implementação no ano que vem. Na perspectiva da valorização do professor, e da sua formação inicial e continuada, as normas, os currículos dos cursos e os programas a eles destinados devem adequar-se à BNCC Ensino Médio nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da LDB, devendo ser implementados no prazo de 2 anos contados da publicação da BNCC Ensino Médio, de acordo com o artigo 11 da Lei número 13.415 de 2017. O MEC deve proporcionar ferramentas tecnológicas que propiciem a formação pertinente no prazo de 1 ano a ser desenvolvido em colaboração com os sistemas de ensino. E os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à BNCC Ensino Médio em até 1 ano após a sua publicação. Bom, também o atendimento, né, cabe ao CNE também orientações específicas aqui para o público, né, as pessoas em situação de privação de liberdade ou de medidas socioeducativas, bem como para aquelas internadas para tratamento de saúde em regime hospitalar. O componente de arte e suas diversas manifestações. Certo? Então, é isso. Finalizo aqui a página 9 do documento da Resolução CNE-SEB número 4, de 17 de dezembro de 2018. E encerro, então, essa leitura aqui, um pouquinho da explicação da resolução aqui nesse vídeo. Então,